Paz do Senhor Jesus para todos os nossos amigos e irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Estamos aqui com muita alegria para vos trazer mais uma mensagem que edifica, amém? E nós queremos compartilhar com todos vocês aí um texto da Bíblia Sagrada e eu quero convidar você para lermos lá no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 24. Nos diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Nós vamos falar hoje um pouco de um fato que ocorreu nesta cidade conhecida por Samaria, uma antiga cidade do Oriente Médio, que estava sendo reinada pelo reino de Israel. Bom, o âmago aqui dessa mensagem tem como tema: Deus sempre tem uma saída para aqueles que nele confiam. E eu utilizei esse texto da Bíblia porque, na verdade, a cidade de Samaria, nessa ocasião, ela estava cercada pelos seus inimigos, de modo que ninguém podia entrar na cidade nem sair da cidade. E isso ocasionou a fome, a miséria e a desgraça dentro da cidade. A cidade chegou ao ponto dos seus moradores desejarem até a se alimentar de carne de seres humanos, para a gente ter uma ideia. Então Samaria, ela estava precisando de uma saída urgente desta situação. E é por isso que nós vamos falar nesse momento que Deus, ele sempre tem uma saída para aqueles que nele confiam. A situação dessa cidade era gravíssima, mas ali existia um homem por nome Eliseu, profeta, um homem de Deus, que confiava no Senhor, o Deus a quem ele servia. E aí está o segredo, para quem está precisando de uma saída, para quem está precisando de uma solução, para quem está precisando que Deus mostre um caminho, uma saída. Então o segredo está aí: confiar no Senhor. E eu quero ler com você, ainda no livro de 2 Reis, agora o capítulo de número 7. Medite comigo, capítulo de número 7, o versículo 1 de 2 Reis. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, o profeta aqui, diante dessa situação que a cidade estava enfrentando, cercada pelos inimigos, a fome imperando, a miséria imperando, mas este homem de Deus, ele dá uma mensagem profética. Ele chega para o rei, ele chega para o monarca e diz: olha, amanhã, por essas horas, Deus estará dando uma solução. Amanhã, por essas horas, nós teremos fartura, alimento dentro dessa cidade. Então aí a gente vê aí um homem que tem um comportamento diferente, porque ele não olhou simplesmente o tamanho do problema, da dificuldade, mas ele creu, acreditou, ele depositou uma confiança em Deus irrestrita. Está escrito lá no Salmo 125, verso 1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós temos ainda um texto no Salmo 9 e o verso 10, o salmista contou o seguinte refrão: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam, não é? Então, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, o texto aqui está muito claro. O salmista dizendo: tu
nunca desamparaste aqueles que te buscam, ou aqueles que confiam, não é? E nós, irmãos, queremos concluir essa mensagem, não é? Porque nós aqui não estamos para fazer uma pregação, mas para trazer uma palavra, uma síntese, uma palavra para edificar a tua alma e o teu coração. E estamos falando aqui de que Deus sempre tem uma saída para aqueles que nele confiam. Estamos citando o exemplo aqui da cidade de Samaria, que estava cercada pelos seus inimigos, a fome e a miséria imperando, mas que ali tinha um homem de Deus, que confiava, que acreditava no Senhor de Israel. E ele profetizou dizendo que, olha, amanhã por essas horas, Deus estará dando uma solução. E eu quero dizer para você, que eu não sei, não é, qual o problema, qual a dificuldade, qual a adversidade, não é, que você está passando, que eu também passo, eu também tenho dificuldades, você também não sabe o que eu passo, mas uma coisa é certa, se nós direcionarmos a nossa confiança em Deus, se nós depositarmos nele uma fé integral e genuína, o Senhor nos mostrará uma saída. E nós vamos observar que a Bíblia, ela nos apresenta vários exemplos, várias ocasiões em que o Senhor, ele proveu uma saída. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, aqui esse texto particularmente falando, não é, da cidade de Samaria. Depois você meditando em casa, você vai observar que Deus ele supriu a necessidade, porque o problema que a cidade estava enfrentando eram dois. Primeiro, que ela estava cercada, e segundo, era fome. Então, duas coisas foram resolvidas. Primeiro, Deus trabalhou para que os seus inimigos saíssem daquele cerco. E você vai ler o texto e você vai observar a forma grandiosa, miraculosa como Deus agiu para que aquele cerco fosse desfeito. E depois como a cidade ela foi suprida. Mas talvez o seu problema não seja escassez de pão, talvez seja um problema judicial, não é? Que já está há muito tempo na justiça, né? E você depende daquela causa e você não vê outra solução a não ser a solução desta causa. Eu quero te dizer que Deus ele pode te mostrar uma saída, não é? Nesse sentido aí. Nós vamos encontrar Deus mostrando uma saída, não é? Para uma mulher que tinha um problema, ela queria que alguém fizesse justiça por ela. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 7, nos trata dessa questão. Ela fala de uma parábola de que uma mulher precisava de que um magistrado, não é, uma autoridade da justiça, fizesse justiça por ela. E o que é que acontece? Ela ia e não via uma solução e retornava. Ia novamente e não via uma solução e retornava. Mas chegou um momento que aquele magistrado disse: olha, para que esta mulher não me incomode mais, eu vou fazer justiça, eu vou resolver a sua causa. Então, foi dada uma saída, não é? A causa daquela mulher foi resolvida e o que me chama a atenção é que foi a insistência daquela mulher. Eu quero dizer a você que Deus, ele vai te mostrar uma saída. Deus ele vai agir nesta causa aí, não é? Essa causa que já está há muitos anos na mão dos homens, mas Deus ele vai mostrar uma saída, não é? Continua insistindo como essa mulher aqui, persistindo, confiando no Senhor, não é? Não saia do seu lugar, continue insistindo, porque em breve você vai ver a grande vitória que Deus vai prover, a saída que Deus vai te mostrar dentro dessa situação. Mas o Senhor também, você pode estar dizendo assim: não, mas o meu problema não é escassez de pão, não é causa judicial, o meu problema é financeiro. Deus também mostra uma saída para o lado financeiro também, viu? Sim, Deus mostra uma saída. Existem alguns exemplos na Bíblia onde Deus mostrou uma saída, não é? Nessa questão financeira aí. E eu quero apenas citar um exemplo aqui, não é? Lá em Mateus capítulo 17, você pode ler depois, Mateus 17, do 24 ao 27, você vai encontrar aqui um momento em que Jesus, juntamente com os discípulos, estavam passando por situações financeiras, não é? Problemas financeiros. Quando chegaram para Jesus, não é?
os homens, as autoridades, e cobraram-lhe o imposto a César, não é? E ali naquele momento não tinha o dinheiro para ser pago aquele imposto ali. Naquela ocasião, né, eles estavam querendo pegar Jesus, né, sonegando os impostos, e naquele momento ali, Judas não tinha dinheiro suficiente na sacola, de forma que eles estavam aguardando ali que Jesus tomasse uma iniciativa, né? Ou seja, era um problema financeiro, precisava se pagar um imposto, porém não tinha ali naquele momento o dinheiro suficiente. Mas você vai ler o texto aí em casa, Mateus 17, do 24 ao 27, você vai ver a forma como Jesus agiu. Jesus pediu para um dos discípulos ir ao Rio Jordão e lançar lá uma vara de pesca lá, e o primeiro peixe que fosse pescado estaria lá uma estáter, que era uma moeda muito valiosa da época, e o suficiente para pagar os impostos ali que eram cobrados, não é? Então veja que coisa maravilhosa, né? A forma como Deus agiu, não é? O discípulo foi lá, pegou o peixe e veio com a moeda, e Jesus solucionou aquele problema financeiro daquele momento ali. Olha aí, não é? Peixe não é banco para dar dinheiro, né? Mas naquele momento ali, o peixe serviu como uma agência bancária, né? O discípulo foi lá, pegou o valor, e Jesus resolveu aquele problema ali da cobrança dos impostos. Então não importa, Deus vai te mostrar uma saída, não é? Se o teu problema é financeiro, não é? Se você já correu de um lado para o outro e não viu uma solução, o Senhor vai te mostrar uma saída. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem uma saída para aqueles que nele confiam. Permanece confiando nele, permanece acreditando nele, que ele vai agir. Não sei como, mas ele vai agir. Não é? Observe que foi de uma forma inusitada, né? Jesus manda um discípulo pegar um peixe, e lá, não é, ele extrai o valor que estava se precisando. Então, da mesma forma vai acontecer contigo. Deus vai trabalhar de forma que esse problema financeiro ele vai ser resolvido, não é? Ele vai ser resolvido. Deus vai criar uma situação, e de forma que você vai ter essa questão solucionada na tua vida. Amém? Deus sempre tem uma saída para aqueles que nele confiam, não é? E quando há escassez de pão, quando o pão está resumido, também Deus tem uma saída para isso aí, não é? Nós vamos encontrar lá em João capítulo 6, quando Jesus ele age em um momento de escassez de pão, não é? João capítulo 6, do versículo 1 ao 14, você pode meditar aí. Aqui encontra-se aquela passagem quando Jesus multiplica os pães, não é? Uma multidão de gente querendo se alimentar, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o nosso Senhor Jesus, não é? O nosso Deus humanizado, pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, confiando no Pai, acreditando no Pai, levantou, abençoou, não é? Apresentou ao Pai, e aqueles 5 pães e 2 peixes deu para alimentar uma grande multidão, não é? Então, se o teu problema aí é falta de pão, é escassez de pão, Deus vai te mostrar uma saída, não é? Deus ele vai criar uma situação, e você vai ter pão em abundância, não é? Você vai ter, a tua necessidade vai ser suprida, não é? Qual é o segredo? Qual foi o segredo? O que foi que Jesus fez? Ele orou, ele apresentou ao Pai o pouco pão e o pouco peixe que tinha. Esse aí é o segredo, não é? Quando você apresenta, é um sinal que você confia. Então você está confiando, acreditando, depositando em Deus a tua confiança, e Deus não vai te decepcionar, ele vai agir. É escassez de pão, Deus vai mostrar uma saída. É causa judicial, Deus vai mostrar uma saída. O problema é um cerco, estão te cercando, Deus vai te mostrar uma saída. O problema é financeiro, Deus vai mostrar uma saída, porque Ele é Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre você e sobre a tua família. Amém? Mais uma vez eu agradeço a todos, e continue orando por nós, continue orando por esse canal, que sempre nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem que edifica. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Amém.